A gente está aqui agora no Hospital Salpêtrière, em Paris. Esse é um hospital muito importante para toda a história, não somente da medicina, mas também da psicologia e da psiquiatria. É aqui onde, por exemplo, Freud veio estudar, veio fazer um estágio e conheceu o médico Jean-Martin Charcot. E a partir de então, ele começou a entender uma série de coisas de maneira diferente. Essa foi uma das sementes que foram plantadas do início da história da psicanálise. Alguns dizem que Freud chegou aqui um neurologista e saiu daqui um psicanalista. Somente por volta de 1670 que ele começa a virar um hospital de verdade, porque é uma divisão. Os inválidos, os mendigos, eles vão para o Hotel dos Inválidos, a residência dos inválidos. Por outro lado, o Hospital Geral de Paris é dividido em três. As três unidades eram Bicêtre, que era voltada para os homens, Pitié para os jovens e o Salpêtrière para as mulheres. É no momento em que o Salpêtrière se torna um hospital para mulheres que ele começa então a se configurar como aquilo que veio a ser posteriormente o local de uma das grandes descobertas da psicologia, que foi o tratamento da chamada histeria, uma doença que atacava predominantemente as mulheres naquela época. Bom, outro fator interessante é que pouco antes disso, essa reorganização do local hospitalar trouxe para cá muitas meninas, por exemplo, que eram filhas de nobres, que haviam sido arruinadas as suas fortunas, e na época, um pouquinho depois da Revolução Francesa, foram colocadas aqui como uma forma de serem educadas para posteriormente saírem da França e se casarem com os franceses que moravam nas colônias, então ajudar a colonizar os diferentes lugares que a França possuía na época. Como vocês podem ver aqui, é um campus universitário, um hospital muito grande, mas eles preservam um pouco dessa história tão bonita que eles têm. Por exemplo, as alamedas têm nome de pioneiros como o neurologista Babinski, como, por exemplo, a enfermeira Botar e como, por exemplo, Philippe Pinel, aquele que foi um dos grandes libertadores do Salpêtrière, já que ele foi quem mandou desacorrentar, por exemplo, as histéricas, que até então viviam acorrentadas. O primeiro capelão aqui do Salpêtrière foi São Vicente de Paula. Vale lembrar o seguinte, que assim como outros grandes hospitais da Idade Média, aqui era muito mais uma instituição de isolamento do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, as pessoas que não eram benquistas na sociedade, seja por conta da sua falta de virtudes morais, como por exemplo ladrões, vagabundos, prostitutas, se juntavam àqueles que eram enfermos e que realmente precisavam de uma assistência. Então, criando um ambiente realmente muito complicado de se conviver. Já que o hospital não era um lugar de cura, de restauração da saúde, o que acontecia principalmente era ser um local onde havia uma tentativa de salvar a alma das pessoas. Por isso, sim, era uma instituição religiosa e quem controlava as ações, a organização, inclusive o lado chamado médico, vamos dizer assim, eram os padres, os freis, os monges, as freiras, eles que administravam toda a ordem do hospital. Em meados da Revolução Francesa, mais especificamente em 1792, aconteceu aqui um dos episódios mais hediondos de toda a história. Foi chamado o Massacre do Salpêtrière. Justamente essas prostitutas que eram acorrentadas aqui dentro foram libertadas por um grupo de bêbados e arruaceiros de Paris. Como resultado, não somente elas, mas outras mulheres, essas sim enfermas, foram tiradas aqui do hospital e foram mortas em praça pública diante da população. Foi realmente uma cena muito chocante e que é um dos marcos da tragédia do Salpêtrière. Foi somente no início do século XIX que a situação começou a mudar.
graças principalmente ao médico Philippe Pinel. Pinel, que no Brasil é conhecido também, tem o nome de muitos hospitais e se tornou inclusive um sinônimo de dizer que alguém está louco. Quando se diz que alguém está Pinel, na verdade está se fazendo uma referência a este grande médico que foi responsável pela humanização da psiquiatria, um dos grandes responsáveis. Aqui no Salpêtrière, por exemplo, ele mandou desacorrentar as doentes mentais, principalmente as chamadas histéricas, que até então viviam aprisionadas, boa parte das vezes nos porões aqui desse hospital. Mas o grande nome realmente aqui desse hospital foi Jean-Martin Charcot. Charcot, na verdade, é um dos nomes mais importantes de toda a história da medicina e com certeza da psiquiatria, da neurologia e da psicologia. Charcot se tornou uma figura revolucionária. Ele transformou esse depósito de enfermos em um hospital de ponta, como ele é até hoje. Além do mais, ele era uma figura muito carismática. As pessoas brincavam internamente que ele era o César do Salpêtrière, ou se não, o Napoleão da neurose. Chamavam também de Rei Sol, em uma analogia ao rei Luís XIV, o grande imperador de todos os tempos aqui da França. Então isso nos mostra um pouco da importância e o quanto ele tinha autoridade aqui nesse hospital também, onde as suas aulas eram muito requisitadas, tanto pelos estudantes quanto por curiosos e pessoas da alta sociedade parisiense, amigos de Charcot, que vinham até aqui para conhecer o seu método. Charcot era um médico tão importante que pessoas de outros lugares do mundo vinham se consultar com ele, como por exemplo o czar da Rússia e o nosso imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II era um dos pacientes de Charcot, foi tratado por ele com a revolucionária, na época, cafeína, e com muito sucesso, de acordo com os relatos. Ele trouxe de presente para o Charcot um macaco e uma arara do Brasil. Então ele era um grande amigo, frequentava também a casa de Charcot. E uma curiosidade interessante é que depois da proclamação da República, quando Dom Pedro II se isolou aqui em Paris, no seu retiro após a proclamação da República, ele acabou morrendo aqui em Paris. Ele era muito reconhecido pelas autoridades, enfim, as pessoas gostavam muito dele, e o seu atestado de óbito foi assinado por Jean-Martin Charcot. Philippe Pinel foi o primeiro grande médico e neurologista que se tornou conhecido e que até hoje a gente sabe da sua importância como sendo um daqueles que humanizou, ajudou a humanizar a psiquiatria. Mas Charcot de fato foi o grande médico aqui do Salpêtrière. Uma coisa interessante é que ele mudou, por exemplo, o método de dar aulas e ele trazia os seus alunos para ver a crise. Um outro detalhe é que entre esses alunos houveram também grandes nomes da medicina, o próprio Freud, como eu já mencionei anteriormente, mas também outros, como por exemplo Pierre Janet, que se tornou o diretor do departamento de psicologia aqui do Salpêtrière, ainda quando a psicologia era uma ciência que estava nascendo. Pierre Janet é considerado por muitos o pai da ideia de inconsciente. Ele também acreditava que havia uma outra instância, que não somente a consciência, e que afetava os comportamentos, as emoções das pessoas. É uma grande disputa, na verdade, para sabermos quem é o pai dessa ideia. Se foi Freud, juntamente com Breuer, ou se foram os franceses, liderados por Pierre Janet, a gente não sabe exatamente quem teve a ideia primeiro, mas o fato é que Freud tornou a ideia muito mais popular. Um outro grande aluno foi Babinski. Babinski também era um aluno de Charcot, que divergiu dele em um dado momento, e inclusive chegando a propor um novo nome para a histeria, o nome de pitiatismo,
até hoje, muitas vezes usamos a expressão piti para descrever alguém que está tendo uma reação muito extrema, boa parte das vezes associada ao que eram as crises das histéricas no passado, ainda no século XIX e início do século XX. Jean-Martin Charcot revolucionou o método de ensinar a medicina em sua época. Ao invés de levar os alunos aos leitos, ele resolveu trazer as pacientes para exibições. E era exatamente nesse prédio aqui atrás onde ele dava suas aulas. Muitos dizem que eram verdadeiros shows, era como se fossem apresentações de teatro. Até mesmo por essa razão, algumas pessoas desconfiavam da autenticidade dos sintomas que as doentes, no caso as histéricas, manifestavam. Algumas delas eram as preferidas de Charcot e dos estudantes, porque elas tinham uma capacidade de mostrar a crise na sua plenitude, como por exemplo Blanche e Agostini. Uma outra informação interessante é que essas exibições aconteciam sempre às terças e às sextas-feiras, eram muito concorridas. Às terças-feiras eram os médicos, estudantes de medicina, entre os quais o próprio Freud esteve participando durante algum período, e às sextas-feiras era o público em geral, que vinha para conhecer o método de Charcot. Esse é um lugar repleto de referências à história da neurologia, da psiquiatria e da psicologia. Por exemplo, aqui eles deixam uma referência ao famoso quadro de André Breulhet, As Lições de Charcot, onde mostra, no prédio aqui atrás, onde essas lições eram dadas, o método de Charcot. Então ele trazia, junto com ele, as histéricas, elas tinham ali as suas crises, e ele mostrava para os seus alunos, ou se não para as pessoas curiosas, como isso funcionava e explicava a sua teoria. E aqui na foto a gente tem alguns personagens importantes, como Babinski, Madame Bottard, que era a sua enfermeira-chefe, o próprio Charcot, enfim, pessoas que estavam envolvidas com uma tentativa de evoluir as ciências da saúde mental, ainda nos seus primórdios.